tarde, minha gente, do canal da G7, o Grande Ser Humano. Hoje a matéria vai ser sobre a Mãe Rainha, aqui em Ouro Preto. É um lugar muito bonito, muito harmonioso, né? Que eu fiz essa matéria pela manhã, botei no Instagram. Também fiz ela também pro YouTube, mas algo deu errado e pelo incentivo de alguns amigos do meu trabalho, como a gente tem que sempre lembrar, né? A Silvéria, que trabalha na minha sala, que ela também achou melhor eu repetir. Foi só um reforço, né? Que coisa minha, quando vejo que está errado, eu termino fazendo outra gravação de novo. Estamos aqui de novo fazendo a nova gravação nesse lugar muito bonito, que é o Santuário Mãe Rainha, minha gente. Dia 23 de maio, estamos aqui mostrando esse lugar lindo e maravilhoso, que é o Santuário Mãe Rainha. Esse lugar, que eu vou lhe mostrar agora, eu tive aqui mais ou menos 6 anos atrás, se eu não me engano, foi em 2016, dia 7 de dezembro. Foi eu e um grande amigo meu, José Edson. Ele agora deve estar trabalhando, como sempre trabalhou, na área de plano de saúde, seguro de carro. É um grande ser humano que eu gostaria muito que vocês pudessem ajudar ele. O contato seria meu telefone, né? Que o telefone dele não me lembro mais, que ele tem uma viagem e eu perdi o telefone dele. Mas você pode ligar para o meu telefone, que é o 99-777-3307. Qualquer plano de carro, seguro, de automóvel no caso, né? E assistência médica. É uma pessoa muito, como posso dizer, de moral excelente, né? Ele quando fala uma coisa, pode ficar tranquilo, que é uma pessoa muito responsável. Não é aquele vendedor que vai passar um plano meio assim, suspeita. Hoje ele trabalha muito íntegro mesmo. Eu conheço ele há 45 anos. É uma pessoa muito legal mesmo e sério. E também eu quero perguntar aqui a vocês se vocês estão ajudando. Alguém teve uma ajuda para a Ana Cristina, foi um ser humano que está precisando de ajuda, que a parte escolar dela é meio fraquinho e ela está sem trabalho. O canal alerta que ela ainda está desempregada, ela não conseguiu até agora ninguém para ajudar, para ela arrumar um emprego para ela, né? E voltando, minha gente, a gente tem que ser mais empático com o outro, com o próximo. E justamente essa pessoa que eu volto a falar, esse José Edson, a gente trabalhou em filmagem. Eu antigamente fazia filmagem, eu nunca pensei que eu ia fazer esse canal, o Grande Ser Humano. Mas o que? Eu já estava na área de filmagem. Ele locutando, esse colega locutando, e eu filmando. Foi no dia que inaugurou transformou da praça, como é que eu posso dizer meu nome? O Santuário Mãe Rainha. Foi dia 16 de dezembro, no caso, 16 de dezembro de 2016. Eu creio que foi onde tudo começou, através desse documentário que a gente fez da inauguração da Mãe Rainha. E agora estou de novo, sendo que fazendo a matéria, né? Eu mesmo filmando e eu mesmo botando no ar. Para você que são como são as coisas, minha gente. A gente nunca deve incriminar aquela pessoa que a gente nem conhece às vezes, né? Só porque aquela pessoa falou que aquela pessoa não é de boa índole. É como eu lhe falo também desse santuário. Ele antes era uma praça. Eu vou subir para filmar lá dentro, lá em cima para vocês, viu? Deixa eu dar pausa aqui. Continuando a gravação. Te coroamos, ô mãe, Mãe Rainha. Estamos aqui em Ouro Preto. Pronto, voltando, né? Isso aqui era uma praça tão mal falada, porque os casais de namorados vinham para cá e os maconheiros também, entendeu? Hoje em dia não, é um santuário, um lugar muito bonito, harmonioso. Aí eu dou de exemplo o ser humano. Nós somos assim, minha gente, a gente está aqui se evoluindo. A gente deve tratar o outro sempre cordialmente, como a gente queria que fosse com a gente. A gente tem que ser sempre majestoso com o próximo, dependendo da classe, porque essa pessoa que você acha que é humilde, que você não dá nada para ela, uma hora para outra ele pode mudar.
feita essa praça. Ela hoje em dia é o quê? É um santuário. E ninguém dava nada para ela. Sabe qual é o nome dessa praça antigamente? É um nome tão feio que eu vou falar outro nome, mas pelo fonema você vai saber qual é o nome dessa praça. Eu vou dizer que o nome é Praça do Cadastro, mas o nome é outro, você entendeu, pelo fonema, né? Pronto, era a Praça do Cadastro. É um nome muito feio, né? E aí eu volto de novo, o ser humano é assim. Quando a gente acha que aquela pessoa não dá nada por ela pode mudar, como a gente diz assim para os outros, né? O mundo é redondo, minha gente. Essa pessoa que você não dá nada para ela, mas ela por dentro, espiritualmente dela, ela anda na pegada. Quando a gente anda na pegada, o mundo do universo, o mundo espiritual, você atrai esse mundo espiritual, que é o seu mundo, é o que você é centelha divina. Não adianta você ser inteligente e não estar andando na pegada de Deus. Porque o que ele diz? O que Deus fala? Ninguém chega ao Pai se não for a mim. E é verdade, ninguém não chega ao Pai se não for andando com o que Ele faz. É sério, minha gente. Você, às vezes, a gente condena aquela pessoa porque aquela pessoa diz que fulaninho não presta, nem procura saber, não é verdade? E a vida não é isso não, minha gente. A vida, a palavra humano, vem de humanidade. Então a vida o que? A vida é dual. Você aprende com o mal. Eu vou dar um exemplo que acontece normalmente, e até na família acontece isso, o pai com o filho. Aquele filho às vezes vai ter uma criança, vai ter um filho para criar, e o pai e a mãe, só porque criou os filhos muito bem, se acha o direito de se intrometer, né? Só por conta às vezes que aquele filho dele é o menos que mais necessita da parte financeira. Aí o que? Ele se aproveita e quer tomar posse do neto, e não pode ser assim, minha gente. Lembre que o seu filho é um ser humano igualmente a você. Se faz um homem, quando eu digo homem ou mulher, é desde criança. E tem muitos pais que estão estragando a vida daquele ser humano. E às vezes é um ser humano muito especial para Deus. Cada um tem seu momento. Esse avô é avô, não pode ser pai. Está tirando a posição do filho, que dessa vez o filho que vai ser pai do neto dele. Ou a neto dela, né? Se for a mãe, acaso. Mas normalmente acontece isso, aí às vezes tem briga, conflito. E às vezes aqueles pais botam os filhos tudo contra esse único filho, que é o mais precisa financeiramente, e ele demora muito a tomar posição. Por quê? Porque ele depende do dinheiro. E a maioria dos brasileiros todos são assim, né, minha gente? A maioria trabalha e deixa o filho com os pais. Se você pegar um pais que foi amado, eu digo o seguinte, pelo estudo que eu tive, um pai e uma mãe que não foi amado, ele vai depositar todo amor ao seu neto e vai estragar. Que deposite o amor, não um amor calibrado. Deixa esse amor com excesso para os pais, porque os pais têm o controle. É o tempo deles. Ainda mais, minha gente, na época de você, esse avô que criou o neto, que criou os seus filhos, o modo de educar era de uma forma. E hoje em dia, aquilo que era errado, que achava que podia traumatizar, não é mais. Feita a parte de constrangir. Hoje em dia é necessário sim de constrangir uma criança. Agora o que? O pai, ou aquela pessoa que tem a guarda, que tem a tutela, ele que pode falar, dar nome aos bois para aquela criança, ou então aquele adolescente que está fazendo ato constrangedor. O que é ato constrangedor? Aquela pessoa que está roubando, né? Aquela pessoa que está tendo atos errados, né? Que está no mundo das drogas. Se ele está repetindo, minha gente, ele tem força suficiente de escutar, de ser constrangida. Por que ele não está fazendo? Essa criança que faz esse ato é porque ele tem problema. Na mente da gente tem a parte de espelhamento.
de saber o que está certo e o que está errado. Mas o eu dessas pessoas, aquele eu que eu digo, a gente tem dois eu. O eu primeiro é o eu de Deus, o eu do self, é o eu da luz. Mas normalmente a maioria dos seres humanos trabalham no segundo eu. Aí o que? Vai pelo eu do ego. Aí quer ter aquela coisa de todo jeito, aí começa a ir para o lado do roubo, ou então quer sentir aquela sensação. Não tem o controle, que aquilo está errado para ele. Ele necessita de um apoio externo. E esse apoio externo é o pai e a mãe que devem falar com eles, dando nome aos bois mesmo do que ele está fazendo. Se ele está roubando, tem que chamar na grande mesmo, dando nome aos bois. Se ele está roubando, pode chamar de ladrão. Não vai criar trauma nenhum. Porque se ele está fazendo e está continuando roubar, é porque ele está muito forte, fortaleza para aguentar. Mas ele só vai parar se a pessoa externa, o externo chama a atenção dele. No caso, o pai e a mãe, uma pessoa bem sério. Agora chama a atenção dentro de casa. É sério. Aí a criança ainda pode se regenerar. Mas se o pai quer educar de um jeito, e o avô da criança fica dizendo que o pai está errado, que o pai não tem jeito, e às vezes esse pai é muito humilde, fica pedindo para os irmãos para ajudar, e os irmãos não ajudam, com aquele velho conceito. Fulaninho, teu pai já te ajuda, tu deve agradecer a ele, respeita teu pai. Esses são os irmãos que têm dinheiro. Porque se fosse pobre, não falaria assim. Ou então eles dizem assim: ô fulaninho, se tu acha que mamãe não sabe criar, pega tua filha, eu já tinha pego. Ele diz isso, né? Claro, o salário dele é outro. Então, são pessoas que não sabem ser empáticos. São pessoas tiranas. São esses grupinhos, minha gente, que acabam com o ser humano. São essas famílias que aí te dá o nome de família borsal. Você acha que é o dono do mundo, né? Aquela família mesmo, tipo tirano mesmo, tipo narcisista, é o que ele quer e acabou. E aí daquele que não fazer parte da caixinha, é discriminado, viu? É mesmo. Se não for guerreiro, o cara se acaba. Porque, minha gente, não é besteira não, às vezes são anos aquele filho passando por isso. Se fosse uma coisa besteira de 5 meses, 1 ano, 2, uma vez é mais de 10 anos, 20, 30 anos. Tem caso por aí, minha gente, que é 30 anos. Aí a pessoa vai ter que se afastar. Porque se a pessoa não se afastar, a pessoa termina morrendo, ficando doido. E às vezes tem família que interna até a pessoa se passa por doido, porque a família diz que ele está surtando, e a pessoa surta, porque às vezes a pessoa não aguenta surtar o quê? Porque às vezes eles fazem um crime lá, e a pessoa se estoura, que é normal, o ser humano não aguenta. Mas isso não quer dizer que é doido, isso é surtar, todo mundo surta quando a pressão é grande. Mal que interna ali a pessoa no hospício, a pessoa às vezes vai, pulsa, amarra, e achando que passou somente o dia, quando vê, passou vários dias lá, né, minha gente? Aí o que? Quando a pessoa vai saber que passou muito dia, a pessoa se revolta. Aí nessa hora que a pessoa vê que aquela família não é dele, aí a pessoa se afasta. Como esse que eu estou citando, tem vários por aí, minha gente. Agora, sabe por que isso acontece? Porque normalmente, quando vê, às vezes também, esse ser humano, às vezes, não foi nem amado na barriga, porque justamente ele, quando estava sendo gerado, o pai dele, às vezes, não estava dando conta do serviço, aí aquela mãe já criou ele sem amor, né? Nasce, aí fica o quê? Quem fica criando é a irmã mais velha, enquanto a mãe está em conflito lá, aquela criança fica presenciando as brigas. Quando é à noite, entra no berreiro, grita, 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 aí é dado para o problemático, leva para o médico, psiquiatra. E você sabe, né? Isso antigamente os médicos não tinham a noção que isso podia acontecer, esse efeito numa criança que está sendo gerado sem amor, né? Geralmente aquela mulher grávida estava discutindo com o marido, vai tudo para a criança, né? E eu vejo assim, no dia a dia, a mãe dizer: ai meu Deus, é o filho daquela criatura, se eu soubesse eu não tinha esse filho. Coitada dessa mãe, como ela não sabe que ela está estragando a criança dela, está dentro da barriga dela, porque a criança sente que não está sendo amada. E quando nasce aquela mesma coisa, quem vai ajudar a dar suporte é a filha dela mais velha, que vai tomar conta dessa criança. É a hora que o mais ser humano quer o amor da mãe.
Ele é criança recém-nascido, mas ele sente, ele só quer aquele peito, aquele amor, aquele braço, tem que ser o da mãe. Se não tiver, minha gente, não adianta você dar para sua filha tomar conta, a sua filha mais velha tomar conta, não. Que aquela criança, ela vai crescer sentindo essa falta, que não teve esse amor. E vai ser o quê? Um adolescente com pouco valor. Ele não vai conseguir ter um relacionamento sadio, porque ele vai cobrar amor de mulheres, que às vezes pode até acontecer uma mulher gostar dele, e ter umas mulheres que vai tapear ele pra caramba, e ele vai ficar dependente daquela mulher. Por isso que tem muito problema de suicídio, de assassinato. Porque tem homens que não foram amados quando foi gerado na barriga da mãe. E ele necessita de mais amor e vai procurar, e vai misturar as coisas, quando se envolver com alguma mulher, quando tiver na puberdade, não vai encontrar aquela mulher que ele quer, a mulher e mãe ao mesmo tempo, não encontra. Não é verdade? E os relacionamentos, e ainda mais hoje em dia, a mulher só quer ter momento e pronto, vai se ferrar. Então o que, minha gente? Vamos prestar atenção, mães, e principalmente homens que machucam o sentimento daquela mulher, ou vice-versa. Vamos ser mais humanos, mas ter mais compaixão. É sério, porque vai estragar a vida daquele ser humano. Hoje em dia não, a mãe sabe que uma criança sendo gerada na barriga sem amor, ele não vai ser uma criança inteligente, ainda tem essa. Ele não vai ser uma criança inteligente, né? Se ele vir para fazer alguma coisa para Deus, se ele já vir com algum projeto, e se ele foi encaminhado na espiritualidade, se ele vir desde criança levando ele para um centro, ter alguma religião, aí ele pode até se salvar. Mas se não tiver conhecimento que tem outras vidas, esse ser humano pode se acabar, minha gente. Aí o que? Cresce, né? E continua na família, porque o poder aquisitivo dele é menos, dependendo do pai e da mãe. Aí começa a ter aquelas discussões, aquelas brigas quando ele arruma uma namorada, a primeira namorada dele. Por quê? Porque a mãe já está com trauma de homem. Vai acreditar mais naquela mulher que o filho botou para dentro, que tem o poder aquisitivo menos, e foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda à mãe dele. Foi morar com a mãe. Mas quando tem briga, a mãe vai ficar pro lado de quem? Pro lado da mulher. Porque ela não teve trauma. E se o filho parecer com o pai, aí que lascou. Aí já começa a ter aquelas brigas. Aí daqui a pouco a irmã mais velha, arruma um namorado. Esse namorado, para ganhar a sogra, vai ficar pro lado da sogra, porque a sogra geralmente vai contar, quando o cunhado presenciar essa jarenga, a mãe vai descarregar, vai contar tudo pro genro. E normalmente o genro, para ganhar a sogra, vai ficar pro lado dela. Aí começa aquela discussão, começa aquele único filho que está sendo marginalizado por todos os irmãos. E agora com esse cunhado, aí piora mais as coisas, né? Aquele cunhado vai ser o quê? Mais um inimigo, né? Mais um irmãozinho para ficar em conflito com esse ser humano que está se acabando na família. Aí eu digo, minha gente, alguém dessa família, um dos irmãos, tem que acender. Porque se não acender, esse seu irmão, seu filho, esse irmão vai se acabar. Se ele não for ser preso, ele pode acontecer um suicida. Ou então, se o clima está pesado, os irmãos um com o outro vai brigar. E na revolta, um vai pegar pela culatra. Se o cara tiver, se esse ser humano que está passando por isso, se ele tem algum conhecimento espírita, ele pode aguentar. Poder pode. Eu conheço algum que ele conseguiu. Mas é muito difícil. Então, minha gente, vamos ver. Esse irmão que está contra essa pessoa que está certa, ele é o pai dessa criança. Pare de dizer que sua mãe está certo. Aí fica todos os irmãos dizendo para ele: rapaz, diga graças a Deus que mamãe está protegendo. Mamãe já te ajuda, fulaninho. Como é que tu diz que mamãe não sabe criar? Mamãe criou a gente. Mamãe criou vocês, a gente, né? Criou vocês, os filhos. Mas meu filho, um exemplo, se eu tivesse um filho, a educação já é outra. Tem que ser. Pronto, essa palavra constrangimento não podia constranger uma criança. Para a cabeça desses avós antigos, constranger uma criança vai dizer que o pai é um pai desequilibrado. Aí o quê? O pai fica escutando isso direto, e quando o casal, o pai e a mãe, fica dizendo que esse filho que ele é desequilibrado, isso a filha escutando,
a neta escutando, aí que lascou mesmo. Aí essa neta cada vez mais vai fazer mais coisa, e ela vai continuar desenfreadamente, minha gente. Essa neta ou esse neto vai virar o maior, se brincar até o maior assaltante do mundo. No mínimo, um fora da lei, né? Um ladrãozinho, uma pessoa metida em droga. Por quê? Porque não teve apoio da família. Aquele pai não teve apoio, ao contrário. A família sempre condenava aquele pai. Vem de ter o apoio dos avós e dos irmãos, mas não tem apoio de ninguém. Às vezes acontece que a família inteira em cima desse irmão, é a única criatura que estava querendo educar a criança certa, e justamente é o pai. Minha gente, no mundo espiritual, para ser a mãe daquela criança, ou então o pai daquela criança, é o maior processo do outro lado do mundo espiritual. Para quem vai ser o pai daquela criança, quando eu falo pai, é os pais daquela criança, é o maior processo. Não é escolhido a mãe por acaso não, nem o pai por acaso não. Então ninguém pode dizer, você não sabe criar. Cada criança tem o pai que merece. Isso é certo. Então nós não devemos se intrometer. Se eu sou avô, eu não vou se intrometer na criação do meu filho. Se eu tiver conhecimento espírita, jamais. Porque se eu se intrometer, eu não estou indo de acordo do que eu prego, do que a religião prega, que Allan Kardec prega, que é o ensinamento de Deus. Cada filho tem o pai que merece. Aí daquele pai que não educar seus filhos. Pelo menos minha consciência está limpa. Isso eu vou dormir contradizer, eu vou com a cabeça leve, né? Eu fiz minha parte, Deus sabe disso. Tá aí, eu aqui, né? Estou aliviado, que a minha parte eu fiz. Primeiro eu fiz, a minha consciência está limpa. Mas muitos não estão, né? Muitos não estão, tenho certeza que não. Pode estar com aquela carinha lisa, se achando dono da cocada preta, que está tomando as atitudes certas, e não está. Às vezes tem um ego muito aflorado, e às vezes é aquela mãe que diz que não tem o ego, e é aquela mãe que está dizendo assim, eu vou criar minha neta, mas vai ser do meu modo. Ali tem uma sombra, não entendeu, minha gente? Ela já mostrou que ela quer o quê? Ela quer ter visão em cima dela, né? Ela quer ser conhecida. Por quê? Porque não foi amada, minha gente. Uma criatura que não foi amada, se ela não está tendo amor no relacionamento, ela tem que dispensar aquele homem, ou então aquela mulher, tem que dispensar aquele homem que não tá amando ela, porque ela vai ficar doente, ela vai ficar dependente de um amor, e vai estragar uma criança depositando tanto amor. É o que acontece nas famílias por aí. Mãe que não for amada, ou então pai que não for amado, dá muito amor àquele neto, e aquele neto se estraga. Querendo tomar posse da posição do filho, que vai educar aquele neto. Não é ele é avô. Então, irmãos desse ser humano que está sendo injustiçado, o de vocês já acendam e tentem defender seu irmão. Não seja soberbo porque tem uma condição melhor. Às vezes um se afastou do casamento, aí vai voltar para casa da mãe, aí junta os dois contra o próprio irmão sozinho. E, às vezes, pior que os irmãos ficam. Os irmãos dele, às vezes, são pessoas muito cheias de ego, mais ainda. Por conta da posição que é uma posição muito boa, a parte financeira é muito grande. Aí já que o casamento não deu certo, o casamento dele também, ele volta para casa da mãe, aí fica fazendo gosto da mãe. Porque não foi amado também, não deu certo no casamento, né? Aí tenta ganhar a mãe, vê só. Ficando contra o irmão mais velho. Isso não existe, minha gente. É por isso que o mundo tá quase se perdendo, mas não vai se perder não, porque é lei divina. Desde 2019, Deus começou a agir. E eu creio que o meu canal é a base, junto com o projeto da Inglaterra, a grande Acrópole, que aqui no Brasil, que representa é Lucelena. Eu digo, graças a ela, eu estou aqui vivo, é graças a ela. Ela que me deu suporte para eu estar aqui falando nesse canal. Eu aprendi muita coisa com a filósofa Lucelena e também o psicólogo. E ele tem outras profissões formadas, o Rossandro Klingen.
e tem outro que é Alexandre, que eu não me lembro direito o nome dele, e tem outro meio da minha tribo também, né? Que eu digo que é careca, que é o tal seu que Carnudo, o nome dele. Não, Karnal, me desculpa, meu Deus, Carnudo não, Karnal. Pronto, esses filósofos, minha gente, são excelentes. Acompanha eles que você vai ver que pessoas maravilhosas. Você vai ser outro ser humano. Se você começar a aprender a ser aprender a ser o que é um ser humano, pelo menos, ou então estudar filosofia, aprender as coisas, quem é você, então aprender as filosofias que existiam de antigamente. Você aprende tanta coisa. Acesse mais o YouTube, mas acesse o YouTube pegando matéria interessante, não qualquer besteira. As pessoas dizem que o YouTube não presta. Presta se você fazer seleção do que você vai escutar. Tem muita coisa boa no YouTube, minha gente, mas você fica vendo novela, indo atrás da Rede Globo. A Rede Globo não tem nada para ensinar, não. Rede Globo quer o bolso de vocês. Rede Globo só quer o dinheirinho de vocês. Vocês ficarem viciados em novela para eles ganharem em cima de vocês. Vamos ser grandes seres humanos, não vamos ficar ouvindo tudo que as pessoas falam, não. Vamos procurar saber se é isso mesmo, vamos ter mais compaixão com o próximo, minha gente. Vamos ser G7, o grande ser humano, minha gente. O mundo está com escassez desse ser humano, mas é projeto de Deus, vocês vão ter que mudar. Eu também falo nessas configurações, eu não estou brincando não, minha gente, eu estou vendo que as pessoas continuam levando a gozação. O livre-arbítrio tem que ser da maneira certa, ele deu a você para ver se você vai cair na real. E viver na luz, não é porque ele deu para você, é porque ele quer ver se você tem ego, e normalmente a maioria tudo tem. Aí quer agir, usar o livre-arbítrio da maneira de cada um. Não, você tem que agir em cima da luz que você é. Jesus deu para ver se você quer ser sábio, se você quer se evoluir como ser humano, ou você quer agir pelo ego. E normalmente as pessoas estão agindo pelo ego. E não pode ser assim. Quando você age pelo ego, você está indo pela matéria. Ok, tua célula vai começar a adoecer, porque ela não foi feita para fazer isso não. Ela foi feita para agir no divino, na luz, no discernimento certo. Aí você pega aquelas configurações e bota lá. Tem muita gente que não sabe, tem homem, tem mulher que está sendo enganada. Pensa que a pessoa não está do outro lado do zap, mas está, porque ela configurou para ficar escondido. Você não vai ver a sua namorada lá, ela está ali. Ela escondeu a palavra online. Você só vai ver online quando ela vir falar com você. Mais vezes ela está em online, mas ela está conversando com o outro, porque ela botou configuração escondido. E você só vê online quando ela falar com você. É isso, presta atenção, minha gente. E tem uns que sabem e bota já para enganar. Esse é o pior. Mas todos sabem, a maioria sabe. Tudo bem que tem alguns que não sabem, está sendo enganado e às vezes o aparelho dele está no modo escondido também. E quando a pessoa bota no modo escondido, aí a pessoa está conversando também fica automaticamente. Eu digo uma coisa a vocês, minha gente, procure ver como está a situação do telefone de vocês. Que vocês podem estar no modo escondido para outro ser humano. Aí aquela pessoa que está do outro lado vai mandar coisa ruim para você mentalmente, e isso acontece, é porque vocês ficam ruins. Primeiro, porque vocês estão agindo errado. E segundo, a pessoa que está do outro lado está com maior raiva de você, mandando energia ruim. Aí está errado, somente aquele que botou o aparelho para ficar escondido, e automaticamente o outro que está sendo enganado vai mandar coisa ruim para vocês. Que essa emanação vai ter volta também, entendeu, minha gente? Então vamos ser grandes seres humanos, vamos pensar mais no outro. Então vamos levar a vida mais sério. Você não é somente isso aqui não, todo arrumadinho não, como eu estou querendo me organizar. Você também é espírito. A gente está no mundo da matéria, tá, devemos lutar para ter mais dinheiro, mas mais dinheiro, riqueza, é ter uma condição de poder dar. Rico é isso, minha gente. Rico não é para você ter, um exemplo, geral ter dinheiro, eu vou comprar uma lancha, Ricardo, eu vou comprar um iate. Riqueza não é isso não, minha gente. Vocês estão enganados, riqueza é você poder dar. Liga uma lanterna, a luz chega longe, porque ele acionou e mandou luz. A mesma coisa é a vida da gente. Quanto mais você tem que dar. Você é luz,
Você é um feixe de luz. Eu digo que você é o farol, né? Vai longe. É para ir longe, as suas bênçãos tem que ir longe para cada um dos seres humanos. Você tem que atingir a humanidade inteira, minha gente. A palavra ser humano vem de humanidade, é você e o outro. Minha gente, a vida é fácil, a vida da gente está toda já prontinha, mas a gente se perde tomando essas posições, usando o livre-arbítrio dessa maneira, né? Agindo da maneira do ego da gente. Não, eu penso dessa forma, eu vou agir dessa forma. Não, não é assim não. Você tem que parar, botar a mão no coração e ver o que é que o coração está pedindo. Se você fosse Deus, na verdade, na realidade você é esse Deus. Basta estar tudo aqui, ó. Você ter certeza que você é isso e fazer que as coisas vão acontecer. Eu acho que deve estar na... O microfone aqui desligou, eu vou ver como é que está aqui a situação. Se tiver acabado, minha gente, daqui eu acabo a imagem, porque o som não está tendo mais som. A G7 agradece e não sei se eu já falei a propaganda da padaria que patrocina a gente, que é a padaria Qualis. Ele me tirou de linha aqui, que eu não esperava que o microfone ia descarregar. E Soberano, né? Quer dizer, a padaria Quali, que fica ao lado do Soberano em Ouro Preto. Lá são pessoas que vão atender você muito bem, com um pãozinho bem torradinho, um francês bem legal mesmo. E também rações de Ouro Preto, tudo para animal, fica lá em Jatobá. Apareça por lá também você vai ser bem atendido. Eu estou muito preocupado, talvez a matéria não vai dar. Ou então você está sem som, espero que tenha som ainda. Vamos ser grandes seres humanos. A G7 finaliza agora. Uma bela tarde para vocês.